Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Aqui quem tá falando é Boring Bones e você tá assistindo o Boring Bones TV. Olha, depois do evento de ontem, eu acho que a gente pode dizer que o sangue baixou, a adrenalina tá mais equilibrada e agora a nossa ficha caiu. A gente pôde entender o que tá chegando, o que é o que vai ser expansão, o que vai ser kit, inclusive o que vai ser The Sims 5. Se você não sabe, o projeto nada mais é do que The Sims 5 com um codinome diferente. Provavelmente porque até o final do desenvolvimento desse Sims 5 vai passar por uma renovação, um reboot na franquia, voltando a se chamar The Sims. Então hoje a gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o que eles mostraram pra gente no evento de ontem e trocar uma ideia a respeito de qual é a proposta que eles têm para a próxima geração da franquia. Mas antes de começar o vídeo, eu vou mover minha câmera um pouquinho para a lateral para a gente poder conversar sobre os novos menus e funcionalidades que estão chegando, tá? Então, o vídeo de hoje, basicamente, vai ser aí um play pause para a gente fazer algumas análises de todas as funcionalidades que estão chegando para The Sims 5. E teve muita coisa que a gente deixou escapar na live de ontem, porque a gente ainda estava processando aí o que estava chegando para a franquia e se de fato era The Sims 5, porque bateu essa dúvida. A gente ficou em dúvida se era algum tipo de programa que permitia que você criasse objetos para The Sims 4 e The Sims Mobile, mas no fim das contas não, isso daqui de fato é The Sims 5. A minha reação ao vivo ontem foi muito parecida com a sensação que eu tive quando eu vi The Sims 4 pela primeira vez. Eu tava tentando processar, era isso mesmo? Eu tava vendo certo? Era aquilo? Porque para The Sims 5 eu também esperava um salto gráfico completamente diferente, mas aí a gente tem que voltar ao início e lembrar que a gente está aparentemente no que parece ser o início do processo de produção. É óbvio que o processo já avançou muito, mas ainda é o início, né? Ainda é a construção aí da base do que um dia vai receber a gameplay para The Sims 5, pelo menos é o que eu espero, né? Então é o seguinte, gente, o desenvolvimento de jogos envolve uma série de processos e alguns deles são um pouquinho complexos, né? E a parte da produção, modelagem, etc., é uma das que mais dá trabalho, pelo menos eu imagino. A programação, a modelagem e a animação, né? Que são as principais partes. Todo o restante, questão de textura, questão de gráfico, tudo isso é mais fácil de polir e geralmente fica lá pro final do processo. Me corrija se eu estiver errado. Mas a questão é, para uma primeira versão, para uma versão inicial, para o início de trabalho, eu acho que a gente tem um visual realmente muito bom aqui, porque se a gente colocar lado a lado aí, né, com como era para lives quando começou, a gente vai ver que em termos de riqueza de textura, para um início de projeto, esse projeto aqui tá muito bom, beleza? Eu quero começar falando a respeito das interfaces que a gente tem aqui, certo? Quando a gente estiver editando um objeto, aparentemente, e isso daqui também é importante lembrar que a interface do jogo deve mudar muito até a versão final, tá? Mas a gente vai ter três funcionalidades diferentes. Alterar a superfície, né, que provavelmente é essa área aqui. Alterar a forma, shape, né, que vai ser alterar a forma dos objetos, né. Esse acentos aqui eu ainda tô tentando imaginar o que seria, porque acentos para tradução literal é acento, né. Então se surface talvez esteja relacionado ao tecido e acentos relacionado à forma por baixo desse tecido, é uma possibilidade. Aqui a gente vai ter mais algumas funcionalidades bem curiosas, né. Funcionalidade de câmera, eu não consigo ver o sentido dela aqui nesse momento, mas com certeza essa funcionalidade aqui é a funcionalidade de você travar o objeto na grade. Como vocês puderam ver ao longo de todo o vídeo que foi apresentado pra gente, a grade estava invisível, o que significa que provavelmente a gente vai ter a opção sim de ativar a grade, mas também vai ter a opção de construir livremente o tempo inteiro sem precisar apertar Alt, o que vai ser bom para quem gosta aí de usar essa funcionalidade no The Sims 3 e 4, né? Então a gente provavelmente vai poder ativar a grade e construir fora dela e também fixar os objetos na grade ou fixar os objetos na grade sem a grade, que é o que a gente já pode fazer no The Sims 4 hoje em dia. Temos aqui a opção, né, de prosseguir, retroceder e a seta, né? O que eu tenho pra falar aqui é que eu não acho que a gente esteja num desenvolvimento tão inicial quanto eles deram a entender pra gente, porque já tem muitos ativos pra esse jogo. Então, a menos que eles estejam usando ativos iniciais simplesmente pra testar esses novos sistemas que eles querem implementar,
eu acho que o jogo já andou bastante, a menos que seja isso, né? Porque a gente precisa lembrar também que boa parte do que nós vemos nas betas de The Sims 3 e 4 não chegou à versão final de fato, tiveram vários objetos que foram descartados ao longo do processo, isso pode acontecer aqui também. Então vamos continuar vendo o vídeo aqui para entender um pouquinho mais como essas ferramentas funcionam. Deixa eu voltar aqui. Olha só, chegamos na parte em que eles começam a mostrar as funcionalidades. Como eu falei na live de ontem, eu não fiquei surpreso, porque essas funcionalidades já estão em jogos como Paralives e outros jogos de simulação, então eu não fiquei surpreso de ver no The Sims 5, eu realmente esperava por isso, era o mínimo que eu estava esperando para The Sims 5 e isso me deixou feliz de já ver isso no The Sims 5. Como você pode ver, ó, a gente pode selecionar as partes. Nesse momento, porque isso daqui ainda deve mudar, esperem, por exemplo, a capacidade de poder escolher uma base de cama de bebê, como é o que parece daqui, cama de solteiro, cama de casado, beliche, beliche só com a parte de cima ou o que quer que seja, tá? A gente provavelmente vai ter algumas bases também com aquelas cortininhas, então ainda tem muita coisa pela frente. Isso daqui é um exemplo bem raso mesmo. De fato, nessa parte aqui, a quantidade de bases disponíveis é bem inicial. Então a gente pode escolher aí a cama de solteiro para bebê, supostamente, né? Porque é um pouquinho menor, ou a cama de casado. Na realidade, para mim, pode ser só cama de solteiro mesmo, porque ela muda muito pouco a altura. Cama de casado. Talvez a gente tenha opções diferentes de tamanhos de cama, pessoal. Vocês já pensaram que é bem provável que eles acrescentem, tipo, cama king box, essas camas maiores, mais altas mesmo? Eu não duvidaria, viu? Acho bem provável. E aí a gente vai poder mudar também, né, aqui a parte de baixo e a parte de cima da cama. Apesar de não ter sido mostrado pra gente, com certeza é um ativo que vai fazer parte aí dessa modificação. Então é ótimo. Aqui, passando pro lado, a gente vai poder modificar várias partes da cama e eu acho que isso vai permitir que a gente crie... E isso aqui é bom por duas razões principais. A primeira razão, a gente vai ter, por exemplo, se antes nós só teríamos 3 amostras de cama pra trás. Ó, nossa, mano, passou bem rapidinho aqui, cara. Olha que legal, ó. Deixa eu pausar aqui e diminuir a velocidade, porque passou muito rápido, mano. Passou muito rápido. Aqui a gente vai conseguir ver a parte em que mostra a parte de cima da cama, ó. Aguenta aí, gente. Olha agora, gente. Aqui a gente consegue ver 3 partes diferentes. Agora eu vou complementar o que eu tava falando antes. Se no The Sims 2, se no The Sims 1, 2, 3 e 4 a gente só tinha uma cama de cada tipo, imagina que isso daqui, só com essas 3 amostras que mostraram pra gente, tá? Vai permitir que nós construamos pelo menos 9 tipos de camas diferentes, tá? Isso baseado... que nós vamos ter 3 partes, na realidade é mais de 9. A gente vai ter a capacidade de fazer vários tipos de camas diferentes, pelo menos 9 tipos de camas diferentes, porque a gente vai ter aí, pode fazer, nossa, é mais de 9 mesmo, porque a gente pode fazer, ó, essa parte com essa e com essa, e depois essa parte com essa, então você entende que são várias possibilidades, a gente vai ter uma variedade muito maior de objetos, e a melhor parte disso tudo, a gente não vai ter uma interface recheada de camas diferentes. Então, isso vai permitir que a interface seja ainda mais minimalista, o que não quer dizer que ela permaneça dessa maneira, eu quero dizer que ela vai poder ser mais clean, vai ser mais fácil de localizar os objetos, simplesmente porque a gente vai ter uma interface totalmente separada para montar os objetos. E isso vai ser ótimo. Chega, né, daquele modo compra recheado de objeto que no final da franquia buga pra caramba e deixa a gente desesperado, procurando que nem louco o objeto que a gente quer usar. Isso vai resolver 2 problemas numa tacada só, vai ser ótimo. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui à velocidade normal do vídeo. Tem mais coisas aqui pra gente observar depois disso. Eu fiquei bem animado, eu gostaria até que eles tivessem mostrado outras formas ali pra gente, mas a gente pode ver aqui, ó, que na seleção de superfície, ela vai mostrar agora no sofá pra gente, ó. O menu de superfície vai funcionar com o esquema primário de cores, então a gente vai ter 4 opções diferentes para alterar as cores, tá? Isso daqui pode estar relacionado às cores do sofá
e também as cores dos materiais que estão sendo utilizados na construção. Então, por exemplo, você pode alterar a cor do estofado, você pode alterar a cor da madeira. Esse rosa aí que fica realmente pergunta do que ele seria, né? Mas pode ser ainda melhor. Pode ser que essas 3 cores aqui, essas 4 cores estejam relacionadas a cada parte, porque a gente vê aqui, ó, primário, depois deve ter secundário, enfim, vamos lá. A gente vai ter a opção de Color Wheel e a gente vai ter um histórico de cores. Isso vai ser muito bom, porque se você tem o hábito de usar recorrentemente várias cores, né, você vai ter um histórico com as cores que você estava usando para poder reproduzir nos outros objetos, o que significa que talvez a gente não tenha um sistema de clicar e empurrar para outros objetos. Mas o que a gente pode ver é que a gente vai poder copiar a cor dos outros objetos. Cara, isso daqui vai ser incrível, tá? Porque, voltando em 2009, em 2013, por aí, o maior problema do The Sims 3, que hoje em dia já não existe, como eu falei na live de ontem, mas que eles talvez estejam preocupados que possa voltar a ocorrer, é o seguinte. Para você copiar a cor de um objeto, você precisava clicar no objeto, precisava esperar abrir todo o menu e puxar esse menu para cá, né? Vocês lembram? Aqui não, aqui parece que se você simplesmente quiser copiar a cor de outro objeto, mesmo que seja a cor que não tenha absolutamente nada a ver com aquilo que você esteja fazendo aqui no sofá, por exemplo, a cor do tapete, você vai simplesmente poder usar a ferramenta conta-gotas e copiar para cá, entendeu? Isso talvez permita que a gente use, nossa, eu gostei dessa cor aqui, não sei o código dela e gostaria de usar, talvez permita que a gente faça isso, o que vai ser ótimo, tá? A gente tem essa ferramenta de pintura que eu, sinceramente, imagino que seja uma ferramenta que permita que a gente pegue a cor de um objeto e passe para o outro sem precisar fazer aquela transição lá do The Sims 3, né? Na realidade, funcionaria quase como puxar o quadradinho do The Sims 3 para lá, né? O que vai ser legal. E essa parte aqui, pela experiência em The Sims 4, eu imagino que esteja relacionado a intensidade e brilho, tá? Então a gente vai ter um menu para cor e outro para intensidade e brilho. Eu não sei até que ponto separar essas duas coisas é muito bom, mas automaticamente permite que a gente tenha um controle maior sobre a personalização, porque a gente pode ver que a roda de cores aqui ela é diferente da do The Sims 4, The Sims 3, aliás. A roda de cores do The Sims 3 ela é uma roda de cores completa, que a gente tem uma roda de cor em volta e aqui parece uma roda de saturação no centro, né? Eu imagino que seja isso, pelo menos. Então a gente vai ter aí uma forma de personalizar um pouquinho diferente. Você escolhe a cor primária e depois você escolhe aí a saturação, nível de saturação, brilho e tudo mais que você quer pra essa cor. Vamos ver aqui. Realmente é o nível de saturação, porque você pode ver, ó, que nessa parte em que altera, tá alterando só a saturação da cor azul. Eu acho que isso é muito legal. Porque no The Sims 3, às vezes, ainda é um pouquinho difícil conseguir a cor que você realmente quer, tentando puxar pra parte certa da escala da roda de cores. Eu sofro um pouquinho com isso às vezes. Não é impossível, mas é um pouquinho trabalhoso. Isso daqui meio que poupa o nosso tempo nessa característica. Aí, depois que você escolheu o nível de saturação, você simplesmente vem e escolhe aqui, né, a cor que você quer. Bacana. Na live de ontem eu comentei que eu tava um pouquinho preocupado com a questão de pattern, né, com a questão de texturas, porque pra mim parece que a textura tá com baixíssima qualidade aqui, como quando você pega uma imagem pequena, estende ela e você fica com serrilhado. Eu também não sei se a intenção é justamente essa, porque tá trabalhando em cima de um tecido, então o tecido não é completamente perfeito, ou se simplesmente isso daqui é uma versão inicial e eles vão aprimorar isso no futuro. Eu acredito muito nisso, que eles vão aperfeiçoar essa parte, o que me deixa tranquilo, pra ser bem sincero, né? E aqui a gente tem o menu de... Olha que engraçado. Aqui o menu muda aqui em cima. Ah, eles acessam um menu diferente, gente. Aqui já é um menu aqui, ó, de textura e material. Ah, isso é ótimo, porque vai permitir que a gente combine materiais e texturas. Por exemplo, olha só, no The Sims 3, quando a gente escolhia a textura ali, né, os materiais de couro, a gente só podia ficar usando aquilo que estava disponível naquele menu.
Então, se você queria um zebrado, mas não queria que o couro ficasse, por exemplo, com determinada textura, você não tinha essa opção. Aqui, aparentemente, você vai poder escolher o material base, né, que é o tecido que você vai usar, e aí, por cima, você vai poder escolher a textura. Então, ok, eu preciso parabenizar eles, eu não tinha percebido isso ontem. É um passo além do que o The Sims 3 fez pela gente, porque no The Sims 3 a gente tinha várias opções, era bem bacana, mas isso daqui vai um pouco além. Você consegue escolher a textura base, o material base no caso, que provavelmente vai interferir até na refletividade desse material, e a textura que vai por cima. Então eu acho que não é arriscado a gente dizer que, baseado aí no que o The Sims 4 oferece pra gente no criar um patch, a gente também seja capaz de usar essas escolhas aqui para aumentar ou diminuir essas texturas para fazer aquilo que a gente realmente quer. E a gente pode ver que esse objeto aqui da lateral já está usando essa textura aqui, olha só que interessante. Mas com um material completamente diferente embaixo, né? Tô curioso para ver como eles vão expandir essa ferramenta para permitir que a gente personalize muita coisa, porque se nós repararmos aqui, isso daqui vai funcionar meio como uma imagem PNG, né, com transparência. Você tem o objeto, né, que é o que você pode alterar a cor, mas ele não vai se sobrepor ao material, que é o que está por baixo. Isso é muito legal. Nossa, cara, isso é muito bom. E você pode ver que aqui, ó, quando ela escolhe essa textura aqui, a gente tem acesso a mais 3 modificações. Então você provavelmente vai poder mudar, né, as características como a gente tem no The Sims 3 hoje. E isso é ótimo. Eu realmente gostaria que eles tivessem dado mais exemplos pra gente poder ver melhor como isso vai funcionar. Mas isso daqui já é já é uma versão inicial bem boa pra gente ter uma ideia, né? E eu preciso dizer, como eu falei na live de ontem, eu gostei bastante da questão de textura aqui, viu? Bom, aqui a gente tá, né, de volta aí na possibilidade de personalizar os objetos. Isso daqui, novamente, eu vou falar a mesma coisa que a cama. Se antes você tava restrito a 3 formas de sofá, agora você vai ter muito mais opções com o mesmo sofá. E eu achei isso ótimo. E, nossa, isso é ótimo demais. E como construtor eu posso dizer com certeza que isso me deixa bem entusiasmado para jogar no The Sims 5, porque parece que todas as limitações que a gente tem ou teve até agora estão sendo jogadas para fora. E isso é ótimo, de verdade. E pra gente, por exemplo, se eu não quiser usar conteúdo personalizado, isso daqui vai ser uma mão na roda, porque várias vezes que eu quero um sofá de determinada maneira, eu preciso acabar indo pro conteúdo personalizado. Isso daqui parece que simplesmente tá dizendo assim, ó, a gente permite que você modele o sofá do jeito que você quer agora. Opa, pera aí, eu não tenho experiência com isso, mas agora eu posso fazer? Maravilha, gostei. E aqui a gente pode ver novamente, e tem mais essa ferramenta aqui, que daí agora que a gente tem 2 coisas para prestar atenção. Limite de objetos, 2 de 20, o que significa que a gente pode, não significa que vai chegar assim na versão final, é importante deixar isso claro, tá? Mas nesse momento você poderia acrescentar até 20 objetos aqui nesse sofá. Eu acredito que os objetos aqui funcionariam de maneira bem parecida aí com o que a gente tem no Planet Coaster ou no Planet Zoo, né? Que você pode pegar um objeto base, acrescentar vários objetos em cima e quando você quer mover, é tudo um grupo só. E aqui como funciona no The Sims 4, né? Quando você coloca lá uma estante e aí você começa a acrescentar vários nichos nela, você tem a base principal, então você clicou no sofá, vai trazer tudo junto, o que é muito bom e muito prático, né? E a melhor parte, a gente vai poder colocar essas coisas livres. Mas como eu já falei, faz muito sentido pra mim imaginar que pelo menos a gente vai ter física nesse jogo, tá? Porque senão, eu acho que vai funcionar de uma maneira muito estranha. Imagina assim, sentar e afundar ali as costas dele dentro do travesseiro, né? A gente pode ver que a gente tem uma manta aqui, ela não tá se mexendo, obviamente, porque o jogo tá pausado. Mas só o fato de ela ser assim tão maleável me faz pensar que talvez eles estejam trazendo física pro jogo, tá? Aqui embaixo o menu do player tá na frente, mas a gente tem várias ferramentas, certo? A gente tem aqui a ferramenta que você pode escolher a cor, a ferramenta de copiar, eu imagino que seja esta aqui, ferramenta de remover, mover, né, no eixo vertical. Para quem não tem muito conhecimento disso daqui, a gente usa muito no Criar um Mundo The Sims 3.
E a ferramenta Tudo do Sims 4 tentou trazer algo semelhante, mas é um pouco mais complexo. Esses eixos permitem que a gente mova o objeto para cima, para frente e para os lados, certo? Então, altura, largura, profundidade. Nem chega a ser largura, né? Na realidade, é eixo horizontal mesmo. Aqui vai permitir que a gente gire o objeto. Isso daqui parece uma ferramenta que permite que a gente mude o tamanho do objeto, resize, que chamaria no inglês, né? E isso daqui, essa ferramenta aqui, eu imagino que seja pra gente cravar o objeto no objeto principal. Por cravar, eu quero dizer assim, colocar tudo dentro da mesma camada, né? Eu não sei se vocês vão conseguir entender o que eu quero dizer, eu imagino que sim. Mas simplesmente associar esse objeto aqui. Porque, vamos supor que, por exemplo, você está criando ali, você não quer que esse objeto fique associado ao sofá. Eu imagino que isso daqui seja uma ferramenta para você dizer, ó, eu quero que isso daqui esteja associado ao sofá. Show. E provavelmente vai haver uma maneira de você fazer isso automaticamente ou não. Por padrão, eu imagino que seja automático, mas deve haver uma opção que você possa colocar os objetos sem que eles estejam automaticamente linkados ao sofá, tá? Tá vendo? Olha que legal, cara. Isso daqui é muito bom. Até eles conseguirem aperfeiçoar bem isso daqui, vai ficar top, cara. Porque aqui a gente pode ver que tá numa versão bem inicial mesmo. Essas configurações. E aqui a gente tem mais algumas coisas pra reparar. Eu vou até voltar e dar um pause. Vou colocar aqui mais devagar. Porque essa parte também me deixou bem animado. Depois que eu parei pra prestar atenção e ver com atenção, né? Olha, aqui eu até quero reparar antes da gente ir pro próximo take. Que aqui já tem uma moedinha de simoleon, achei muito fofo. Aqui, gente, presta atenção. Se você é aquele tipo de construtor que adora aqueles detalhes de coisas jogadas, eu acho que esse jogo aqui vai ser feito especialmente pra você e tem coisas aqui que eu quero analisar com vocês. Vamos começar pela interface. A gente vai ter um menu de pesquisar, que é muito bom no The Sims 4. Provavelmente você vai ter a capacidade de favoritar alguns objetos ou criar até coleções que vão poder ficar disponíveis aqui nesse menu, eu imagino. Modo compra, modo construção, aliás, modo construção e modo compra. Isso daqui eu imagino que seja algum modo de edição de vizinhança, pelo menos é o que faria sentido pra mim. Não vejo como a jardinagem ficaria separada do modo construção, mas dependendo do que eles estão inventando aí, vai que eles façam um sistema que as plantas crescem. E aí, para isso, eles vão fazer um menu completamente diferente, que você possa escolher a faixa etária da sua planta, a fase de crescimento dela para colocar no jardim, e depois que ela tá lá, ela começa a se desenvolver automaticamente, ou se não é cuidada, ela começa a regredir. Isso aí seria bem interessante e possivelmente indicaria, pelo menos, a chegada de chuva junto aí com o jogo base, né? Eu não diria climas no total, mas pelo menos chuva para garantir aí o crescimento das plantas, né, fora da sua casa. Bom, aqui a gente pode ver algumas coisas bem interessantes, tá? Como atrás das portas a gente também vai ter a capacidade de personalizar, colocando um negócio para pendurar toalhas ou aquele ganchinho pra gente pendurar roupa, roupão. Isso aqui realmente é bem interessante, porque se a gente vai poder personalizar as portas nesse nível, provavelmente significa que além de você poder escolher a fechadura, a maçaneta da porta, você também vai poder escolher a forma das portas, o que vai reduzir muito o menu de escolhas aí, né, de portas e janelas, mas vai expandir muito mais a capacidade de personalização, porque se vocês prestarem atenção, cada uma das portas aqui tem um shape, né, uma forma diferente. Essa daqui tem um detalhe de madeira na vertical, essa daqui é mais na horizontal, essa daqui é mais na horizontal, só que mais dividida ainda. Então, cara, isso daqui vai ser muito legal, cara. Meu, vai ser demais. Aqui a gente já tem um edredom diferente sobre a cama também, né? Com uma refletividade diferente daquele primeiro que a gente viu. A gente tem sombreamento de janela, mas não temos janela aqui. Provavelmente algum errinho ali, mas tá tudo certo. Um teste pra ver mas a parte boa que a gente pode reparar é o seguinte, tá, gente? Nós vamos ter aqui as sombras de janelas como do The Sims 4, que talvez indique que os Sims vão também sofrer aí um efeito de sombreamento quando eles estiverem na frente dessa janela, que é uma coisa que infelizmente não acontece no The Sims 4 ainda, né? Aqui embaixo, a gente pode ver um papel higiênico em cima do vaso sanitário, a gente pode ver também uma bancadinha cheia de papel higiênico.
Na realidade, eu me pergunto até se isso daqui faz parte desse apartamento, porque parecem quase que cômodos diferentes. Porque se você prestar atenção aqui onde a parede corta, a menos que quando a parede tá tipo ela corte aqui, eles colocaram aqui alguma outra coisa no quarto também, né? Mas temos aqui várias decoraçõezinhas pro banheiro. Parece ser algum tipo de conjunto de shampoo, essas coisas que a gente tem no banheiro, sabe? E aqui a gente tem uma planta também, alguns vasos e um roupeiro, beleza. Agora, isso aqui realmente é curioso, tá? Porque o que a gente tá vendo aqui aparentemente não é uma casa, e sim um prédio, um conjunto de apartamentos. Se nós voltarmos no The Sims 4 Vida Ecológica ou Vida Sustentável, nunca sei qual é o nome da expansão, a gente vai lembrar que um dos apartamentos que veio, eles têm mais ou menos esse formato, como se esse daqui fosse o corredor e esta aqui fosse a porta de entrada. Aqui a gente tem uma cozinha, uma sala de estar, um banheiro e um quarto. Então subentende-se que esse conjunto aqui que está selecionado seja um apartamento e aquele ali seja outro. Provavelmente até a versão final a gente só vai conseguir ver dentro do apartamento do vizinho se a gente for visitá-lo, como era no The Sims 2 e 3, né? Mas nesse momento aqui a gente consegue ver tudo. Então, eu acredito bastante, tá? Que o que a gente tá vendo aqui é um apartamento, beleza? Vamos ver se eu esqueci. Aqui, ó, aqui tem uma parte bem legal. Vocês lembram que o Paralives trouxe pra gente aí a capacidade de personalizar os quadros? Eu acho que The Sims 4 vai trazer isso pra gente também, porque aparentemente isso daqui, ó, é uma forma de um quadro, né, que você vai poder alterar a cor da moldura e provavelmente alterar a figura dentro. E não me surpreenderia se fosse permitido também pra gente personalizar, trazendo pinturas de fora do jogo pra dentro dele, como o Paralives está prometendo, porque até onde a gente viu até aqui, eles estão trazendo bastante ferramentas de Paralives. Se por um lado a gente fica meio chateado que eles estão literalmente copiando e colando, por outro eu acho que a gente pode ficar feliz, porque pelo menos eles estão trazendo as mesmas funcionalidades. Mas eu realmente esperaria que eles fossem um pouquinho mais criativos e trouxessem coisas novas, tá? Eu sinceramente não me importo desse copia e cola, porque no fim das contas os dois jogos são simulação de vida. Eu acho que o que realmente vai fazer a diferença pra gente vai ser a simulação e a forma como isso vai funcionar nos dois jogos, que com certeza vai ser diferente. Agora, esse copia e cola das ferramentas, sinceramente, pra mim é indiferente, porque no fim, isso daqui é um modo construção e eu quero jogar o modo simulação. É nisso que eu tô curioso pra ver como vai funcionar. Aqui, como a gente viu, né, tinha 3 pessoas trabalhando na casa, como a gente vê no menu lá em cima. Essa seta aqui eu imagino que possa ser duas coisas: pular para o próximo andar, o que eu acho menos improvável, ou simplesmente você hospedar tudo isso que você está construindo, né? Como se fosse a ferramenta galeria, porque essa é uma seta bem associada também, né? Quando você quer hospedar qualquer coisa na internet, né? Tem a setinha para cima, a setinha para baixo para fazer download. É isso? Deve ser isso, não sei. Agora, vamos continuar assistindo aqui para ver se a gente perdeu mais alguma coisa. Aliás, eu tenho que dizer, ó, que provavelmente a questão dos balcões e das pias também vai ter essa personalização, tá? Porque a gente tem uma pia bem grande aqui, ó. Um balcão bem grande e uma pia pequena centralizada. Muito legal, cara. Opa, pera aí, deixa eu colocar... Não, vou deixar na velocidade mais lenta pra gente não perder os detalhes. Ó, como eu falei pra vocês, né? Aqui a gente tem duas formas de porta totalmente diferentes, né? E as opções de personalização atrás. Gente, olha como esse vaso tá bonitinho. Tá bem realista. Até parece ter um reflexo lá no fundo dele. E ele é daqueles que aperta o botão em cima. Agora, o papel higiênico aqui, eu realmente gostaria de ver se isso vai ser só decorativo ou não. Já pensou se o seu sim tá lá fazendo as suas necessidades e de repente ele vai lá fazer o número 2 e não tem papel higiênico e ele tem a opção tipo, poxa, não tem papel higiênico, e agora? Aí ele simplesmente sai do vaso, só que ao invés de ficar normal, a higiene baixa porque não tinha papel higiênico, e aí só mantém a higiene se tiver papel higiênico. Eu espero que eles pensem nisso, além da decoração, e pensem em funcionalidades para dificultar, entre aspas, um pouquinho a nossa gameplay na questão aí, né, de funcionalidades de jogo. Eu espero que eles pensem nisso. Eu não estou pedindo para eles mostrarem uma animação do Sim limpando a bunda, nada disso. Eu só estou pedindo para eles associarem aí a ideia de que se não usar papel higiênico, a higiene pode baixar um pouquinho, porque obviamente, se você vai fazer o número 2 e não limpa direitinho, você sai com um cheirinho, né? Aliás, gente, olha aqui atrás da porta de entrada, a gente tem 3 ganchinhos aqui, que eu esqueci o nome, pra pendurar coisas. Legal.
Ah, aqui eles já estão mostrando outra coisa, gente. A questão aqui das bancadas, ó. A gente tem uma bancada... Aliás, não, é tudo cheio de gaveta. Eu que tô vendo coisa errada aqui. Tô vendo onde não existe. Mas aparentemente a gente vai ter um delimitador aqui, né? Da onde começa e onde termina os ladrilhos. Eu achei isso bem legal. Eu costumava fazer isso no The Sims 3 com cercas, né? Cercas bem pequenininhas no The Sims 4 também. E ter esse detalhe aqui que provavelmente também vai permitir que a gente altere ele é uma coisa bem pensada, pra falar a verdade. Eu, como desenvolvedor, não teria tido essa ideia tão cedo. Eu fiquei feliz que eles perceberam esse detalhe. Ok. Aqui a gente tá vendo 3 pessoas trabalhando simultaneamente, né? E por que eu comentei com vocês que eu acho que nós não estamos aí numa versão tão inicial do projeto? Porque tem muitos ativos. Então, a menos que isso daqui já faça parte do Unreal Engine, sejam ativos de objetos que eles pegaram da internet, eu acho que eles já desenvolveram bastante coisa, tá? A gente pode ver que esse menu ele não é tão grande, só que para essa quantidade de objeto, pelo menos para modelar um objeto, não é tão rápido assim. A menos... Ah, eu acho que eles também estão com parceria com criadores de conteúdo personalizado. Eu posso estar enganado aqui, pessoal, mas eu tenho a impressão que esses objetos lembram muito aí os objetos do Felix Andrew e da Hey Harry. Então não me surpreenderia saber que eles estão por trás do desenvolvimento desse modo compra e construção. E eu preciso dizer, gente, que essa estantezinha eu tenho aqui em casa, uma bem parecida, eu fiquei muito feliz de ver aqui. E bom, a gente percebe que agora, quando você clica num objeto, ele não vai mostrar mais o menu como era no The Sims 2 e 3 lá em cima, né? Com informações, preço e tudo mais. Para isso, você provavelmente vai precisar apertar aqui no izinho, né? E aqui a gente tem um menu no modo compra, com todas as categorias: cozinha, banheiro, quarto, sala de estar, sala de jantar, sala, escritório, né? Ou sala de hobby, também habilidades. E aí aqui a gente tem os objetos separados por outro tipo de categoria. Aqui provavelmente vai exibir todos os objetos relacionados à categoria de cozinha. E aqui é separado, como sala, mesa, encanamento, iluminação. Isso daqui é pra ser o quê, gente? Imagina que seja uma mesa, um chip, sei lá, eletrônico talvez. Eletrodomésticos, armários, decoração. Olha que curioso, gente. Decoração, tapete e cortina separado. Eu queria conseguir ver esse último. Deixa eu dar um pause pra interface sumir aqui. Vamos lá, interface. Ah, são quadros aquele último. Gente, isso daqui parece muito uma abóbora. Olha só. Aqui você vai poder colocar o objeto e já... Mano, isso daqui tá parecendo um pouquinho com Plant Zoo, mano. Que você tem a ferramenta de mover livremente ou de girar, né? E você pode dar um ok pra fixar o objeto ali mesmo. Olha, gente, olha que coisa interessante. Presta atenção aqui nesse ícone quando o objeto estiver ali fixado no chão. Olha lá. Eu acho que realmente esse objeto aqui, esse ícone vai ser pra gente exportar pra galeria, tá? Porque uma vez que o objeto foi colocado, como vocês sabem, a gente vai poder selecionar vários objetos, vai aparecer depois e selecionar e enviar pra galeria. Então, provavelmente isso dali é como se fosse uma galeria, né? Hospedar aí o conjunto e a forma como você organizou os objetos. De fato. Mas olha, uma coisa que me pegou de surpresa, eles fizeram um take separado, houve um corte aqui no meio que apareceu uma bancada depois que esse menu aqui, ele desaparece. Olha só, tava sem a bancada e de repente tá com a bancada ali. Provavelmente outra pessoa que tava trabalhando já foi acrescentando ali a bancada. Aqui a gente pode ver que a grade tá meio que ativada, né, porque tá girando em 45 graus e não livremente. Beleza, ali escolheu. Agora a gente tem que vir aqui para essa área e dizer assim, ó, se o gráfico começar, se a base do gráfico for essa e não piorar até a versão final e sim melhorar, eu tenho que dizer que eu já tô bem satisfeito com o sistema de iluminação, mas acho que pode melhorar bastante, tá? Porque nesse momento aqui a gente não tem sombreamento dos objetos. A gente tem sim o que parece ser uma luz incidindo sobre os objetos, porque a gente pode ver aqui. Mas a gente ainda não tem o sistema de sombreamento dos objetos, porque aparentemente todos os objetos não têm sombra no chão, apesar de ter essa sombra nos cantinhos da parede, né? E olha só, aqui você vai ter essa opção, provavelmente se você clicar com o botão direito, né, você vai poder aí, eu imagino que abrir um submenu onde você vai poder usar a ferramenta de seleção para clicar sobre um objeto ou simplesmente para selecionar vários objetos para fazer aí
a hospedagem na galeria, né, pessoal? Olha que legal, cara. Tem muita coisa bonitinha aqui. Eu realmente tô... Pera aí, apareceu um negócio aqui na lateralzinha. Ó, não, é pra girar objeto, outro menu, beleza. Eu realmente tô bem curioso pra ver o que vai sair daqui. Olha que interessante. Se você quiser hospedar na sua galeria só uma parte, por exemplo, tá aqui na mesa, mas você não quer que todas as decorações da mesa vão junto, você não precisa. Você pode escolher separadamente. E aqui, ó, aqui já vem tudo junto porque esses objetos estão linkados ao objeto principal. Rapaz, muito legal isso. Então aqui a gente teve um exemplo bem claro de que a gente vai poder manter alguns objetos fixados ao objeto principal ou não, se a gente não quiser, né? Olha só. Aí ela clicou lá em cima. Aí aqui você vai poder colocar o nome da sua criação e uma descrição se você quiser. E hospedar, obviamente, né? Aí já vai direto ali pro Next. Aí você vai ter a opção de compartilhar com todo mundo, manter simplesmente pra você. Anyone on Maxis Labs. Nossa! Vocês estão ligados que a Steam tem... Eu não sei se é Steam Labs o nome, eu acho que não, mas a Steam tem aquela plataforma de workshop que você pode compartilhar várias coisas de vários jogos, né? Eu acho que dessa vez, ao invés de chamar uma galeria, vai chamar Maxis Labs. E não me surpreenderia, tá? Presta atenção no que eu vou falar. Não me surpreenderia se daqui pra frente eles construíssem The Sims 5 e a base de todos os jogos de simulação do futuro deles, permitindo que esses jogos funcionem como um ecossistema junto. Ou seja, vocês lembram que no SimCity 4 a gente podia criar os mapas e exportar eles pra dentro do The Sims 2, né? Então, vamos imaginar que lá na frente eles criem um SimCity e esse SimCity permita que você crie construções personalizadas e hospede elas para dentro do The Sims e vice-versa. Ou ainda mais, eles criassem algum outro gênero de simulação e permitissem que você compartilhasse os ativos do The Sims 4 para dentro daquele jogo de simulação e os ativos daquele para dentro do The Sims 4. Eu sei que essa pode parecer uma ideia bem maluca, mas tem uma coisa que a Maxis sabe fazer muito bem, são ideias malucas. Inclusive essa ideia de você poder pegar um mapa 2D e trazer para um jogo 3D, isso já existe desde o Syncopter, tá? Porque, se não me falha a memória, o SimCity 3000 ou 2000, eu não lembro bem qual foi, permitiu que você exportasse os mapas dele para dentro do Syncopter, que era um jogo 3D, e você jogasse ali as funções que você tinha no Syncopter dentro desse mapa do SimCity. Então ele convertia um mapa totalmente 2D para o 3D para você poder viajar e brincar nele. Então eu consigo imaginar com clareza isso acontecendo, de você compartilhar esses ativos para dentro do Maxis Labs e esses ativos serem reutilizados ou poderem ser reutilizados em outros jogos de simulação. Cara, isso daqui seria insano. Isso daqui seria uma criação de um ecossistema tão grande que permitiria em algum momento eles criarem até um tipo de metaverso que você pode simplesmente pegar todos os ativos que você já tem em outros jogos e importar lá pra dentro. Não me surpreenderia isso, viu? Principalmente com essa pegada de tendência aí de metaverso que tá surgindo. Porque não é só você criar um jogo, né? Mas permitir que esses jogos conversem entre si enriquece demais. As pessoas vão comprar outros jogos justamente para ter essa funcionalidade. E por ter essa funcionalidade, e também para jogar de maneiras diferentes, sabe? Então, anota o que eu tô dizendo. Os próximos 10 anos da Maxis, se eles seguirem por um caminho parecido com isso, não tá escrito que vai acontecer, hein, gente? Bora lá. Bom, aqui a gente vai ter as informações, né? As tags, elas são aplicadas automaticamente, então a inteligência artificial do jogo vai identificar quais objetos tem para identificar o tipo de sala, né? Ou o tipo de cômodo que eles se relacionam. Já vamos ter o nome criado por template, estilo e materiais. Nossa, cara, isso daqui é bem interessante. Bem interessante, porque se a inteligência artificial fizer todo o trabalho sozinha de categorizar isso daqui, vai ser ótimo, porque muitas vezes hoje quando a gente compartilha as nossas casas no The Sims 4, eu não sei vocês, mas vocês colocam lá quantos banheiros, quartos tem? Porque eu quase nunca coloquei. Na realidade, se eu coloquei, eu acho que foi uma vez, viu? E ter isso daqui selecionado automaticamente por uma inteligência artificial torna mais fácil pra gente, jogador, localizar aquilo que a gente tá procurando, entendeu? Muito bom.
Ok, aqui a gente vê, basicamente, publicando sua criação, creation name, also that your library and by Catholic. Então, também foi adicionado à sua biblioteca do catálogo do modo compra, né, na categoria, eu imagino que seja aqui no coração, talvez. Você vai poder ver em minhas criações e continuar jogando, né, bacana. E aí, pessoal, a gente entra aqui agora na questão do cross-platform, né? A gente expressou bastante preocupação com isso na live de ontem, por conta das restrições que isso pode implicar para o desenvolvimento do jogo, mas parando para pensar melhor, com o Unreal Engine 5 e tudo que eles estão fazendo, como o Unreal já tem suporte a cross-platform, o máximo que pode acontecer, eu imagino, seja o seguinte: a gente vai ter um downgrade gráfico de leve, tá? Em questão de resolução de texturas, como a gente pode ver aqui, ó, se a gente colocar lado a lado. Mas o gráfico no computador vai poder continuar sendo incrível e o gráfico no celular restrito pelo processamento que o celular é capaz de oferecer, talvez, possivelmente. Então aqui a gente vai ter algumas opções diferentes, né? A gente pode ver que tem um bloco diferente aqui que a gente não tinha antes, que eu imagino que seja relacionado, né, a paredes altas, baixas ou semi-levantadas. Aqui a gente tem um menu diferente no celular que parece estar relacionado a... Eu imagino que seja... Eu não acho que seja vizinhança aqui, eu acho que seja, tipo, localizar algum amigo, provavelmente alguma coisa assim. Aqui a gente tem tipo, o menu que você tá online, né? A gente pode ver a bolinha verde, aqui deve ser o menu de configurações. Seleção de apartamento, então não vai ser surpresa, The Sims 5 vai vir com apartamento e não me surpreenderia de novo se vier com chuva, tá? E eu acho que a chegada do jogo com apartamento é um bom sinal. Porque apartamento não é um diferencial tão grande assim pra receber um pacote de expansão inteiro baseado nisso, se The Sims 5 já trouxer pra gente mundo aberto e a capacidade de visitar vizinhos, entendeu? Então eu fiquei bem feliz com isso. Eu espero que os outros andares eles sejam editáveis, ou no mínimo que a gente tenha a capacidade de alterar todos os detalhes da estrutura do prédio também, mas eu acho que só faz sentido você morar em apartamento, tá? Se houverem apartamentos em andares posteriores e inferiores que possam ser editados, porque senão isso daqui nada mais é do que uma casa flutuando no ar, entendeu? Olha só, gente, que dá pra ver também um pouquinho do detalhe da banheira. Olha que interessante. Eu tenho a impressão que parece que sai um encanamento sim, mas uns cabos aqui também debaixo do chão. Tomara que eles pensem em detalhes assim pro jogo, eu acho que vai ficar muito legal. Aqui a gente tem um espelho, mais uma planta, mais planta. Aqui o que parece ser vários quadros, só que da perspectiva de trás, né? E aqui da frente, talvez se eles girarem a câmera aqui a gente consiga ver um pouquinho no celular. E claro, não é novidade, a gente vai poder construir com vários amigos ao mesmo tempo. Então, à medida que um amigo for acrescentando, já vai aparecendo, né? Automaticamente no jogo do outro, né? Indiferente se você estiver aí no celular ou fora dele. Tanto que agora ele vai pegar aí um objeto. A gente já percebeu que esse menu vertical é justamente para facilitar o mobile. Mas eu acho que isso ainda deve mudar. Talvez isso daqui, ó, seja uma ferramenta que permita que a gente puxe ou empurre o menu, se a gente quiser também. Ou desça ele para horizontal, porque se vocês prestarem atenção, isso daqui pode sim ser uma alcinha pra gente puxar e empurrar, né? Para ocupar menos espaço. Mas poderia haver um duplo clique que você muda ele para horizontal. Não foi nada disso foi mostrado, então é só uma suposição minha mesmo. Olha aqui que interessante, que a gente vai ter a capacidade de personalizar, duplicar na realidade, copiar e duplicar. Provavelmente duplicar e copiar, lixeiro e compartilhar. Então, gente, basicamente foi isso que a gente conseguiu ver até esse momento, né, sobre o novo projeto René, que mais conhecido popularmente como The Sims 5, mas que oficialmente ainda não é chamado de The Sims 5, porque provavelmente vai ter um The Sims The Sims Rebrand. Ah, meu Deus! Vamos retroceder a The Sims apenas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu deixei escapar alguma coisa, comenta aí nos comentários. Assim que a gente tiver mais informações sobre tudo que tá chegando pra The Sims 5, vocês sabem que a gente vai ser sempre o primeiro canal de notícias a postar todas essas novidades. Agora que o sangue já baixou, que a adrenalina baixou,
que as coisas assentaram, eu posso dizer que eu tô animado pro The Sims 5. Eu não estou, assim, loucamente ansioso, que nem um macaco louco, não. Mas eu estou entusiasmado, eu tô com o pé no chão e tô feliz, tô empolgado pelo que vem pela frente, tô entusiasmado com isso, porque eles estão devolvendo pra gente os poderes que eles nos deram lá no The Sims 3, só que com muito mais ferramentas, sabe? No The Sims 3 a gente pode alterar a cor e textura dos objetos, no The Sims 5 a gente vai poder alterar a cor, textura, forma, e isso me deixa bem entusiasmado pelo que vem pela frente, porque vai pegar um catálogo de construção simples, e se você voltar no The Sims 2, 3 e 4, na versão base, a gente realmente era limitado pela quantidade de objetos e opções que nós tínhamos. The Sims 3, bastante nesse ponto. E ver que The Sims 5, mesmo nos fornecendo, entre aspas, poucos ativos, a gente vai poder pegar um objeto e transformar ele pelo menos em 9 variáveis diferentes, né? Então, isso já vai expandir, porque imagina só que se vier com 10 opções de cama, a gente já vai ter, putz, pelo menos umas 70 opções de camas diferentes, tá ligado? No mínimo, 70 não, no mínimo 100. Você tem 10 amostras de cama e consegue trabalhar com 100 possibilidades diferentes. Você consegue ver como isso é grande? Eu consigo ver e fico animado com isso e animado com o futuro dessa franquia. Eu quero muito fazer cobertura de tudo que tiver de novo e espero muito que o que a gente viu aqui seja apenas um gráfico bem inicialzíssimo mesmo, que vai melhorar muito ao longo dos próximos meses e anos. Não sei dizer pra vocês o que eu espero da questão de identidade de jogo, mas eu gostei do que eu vi até aqui. E realmente gostaria que eles puxassem um pouquinho pra um gráfico um pouquinho mais realista. Não em termos de textura, mas em termos de qualidade do material e resolução. E eu tenho certeza que eles vão acertar aqui. Pelo menos eu conto com isso. E a respeito da simulação, eu fiquei preocupado sim ontem, que a gente não teve muita informação sobre o modo simulação. Mas se eles dedicarem à simulação a mesma atenção que eles estão dedicando à construção e criação de Sims, e eu espero mesmo que eles tenham percebido o quanto isso foi falho no The Sims 4 e o quanto isso poderia ter sido extremamente melhor no The Sims 3, que nós tínhamos os Sims mais robóticos aí, eu acho que eles já tiveram aí pelo menos uns 15 anos para aprender com os erros e acertos. Eles acertaram em muitos pontos, erraram em outros, e eu acho que agora eles têm o ponto de equilíbrio certo para tomar as melhores decisões daqui pra frente e criar um jogo fantástico. Maxis, por favor, me surpreenda. E daqui pra frente eu vou pegar um pouquinho mais leve, não deixando de fazer críticas, obviamente, mas me esforçando para ser uma pessoa mais neutra em relação a tudo isso, gente. Porque a gente precisa reconhecer que todos os jogos têm erros e acertos. Tem coisas boas, tem coisas ruins, tem fatores limitantes e fatores ilimitantes. Então eu espero que no The Sims 5 eles consigam equilibrar tudo isso e lançar pra gente o jogo que a gente realmente merece desde sempre. Porque, cara, a gente tá aí com The Sims 1, 2, 3 e 4 pra jogar. Cada um tem seus pontos fortes. Vamos aproveitar o que nós temos nesse momento, torcendo, com dedos cruzados e com muita fé, que todos os pontos fortes de todos esses jogos já lançados sejam utilizados para The Sims 5 e os pontos fracos sejam descartados silenciosamente para que a gente não precise relembrar do passado e das tristezas que a gente já passou ao longo desse tempo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos e também lembra de deixar seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui, beleza? Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Queria que esse vídeo tivesse sido mais curto, mas eu senti que foi necessário 50 minutos pra gente fazer uma observação completa e congruente do que eles nos apresentaram e tentar extrair o máximo possível disso tudo, porque no fim das contas, isso é The Sims 5, e é isso que eu espero. Bastante complexidade, bastante possibilidade criativa e bastante profundidade. Então, muito obrigado por acompanhar o canal, a gente se vê no próximo vídeo. Tenham todos uma ótima semana. Até mais!